Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre a teoria da aprendizagem. Esse aqui é uma série de vídeos aqui voltados apenas para profissionais que trabalham na área de educação. Vou deixar na playlist logo aqui embaixo para vocês verem aqui vários vídeos sobre LDB, sobre bullying, sobre educação especial. São vários vídeos que eu fiz aqui para a educação. E colocarei vários novos agora em 2021, apenas para a educação. Não importa se fazer para P1, educação infantil, se é para professor de matemática, de arte, seja o que for, vai ter vídeo aqui no canal a partir de agora. Vai ser uma bateria de vídeos apenas para essa área. Então, o de hoje será teoria da aprendizagem. Vamos agora, então, direto na questão número 1. Para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento da criança na educação infantil, ela deve ser considerada como... Bom, vamos analisar aqui alternativa por alternativa aqui para a gente aprender bem essa matéria. Está querendo saber como a criança na educação infantil deve ser considerada para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento. Para isso, vamos lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Lá em seu artigo 4º, que eu vou deixar aí na tela para vocês. No artigo 4º fala: as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Agora vamos analisar então a alternativa A. Ela está incorreta. Por que está incorreta? A criança deve sim se preocupar com as resignações sobre o mundo. O próprio artigo 4º aí que eu coloquei na tela. A criança deve questionar e construir sentido sobre a natureza e sociedade. Já na letra B, isso é correta, isso é conforme o artigo 4 que eu coloquei na tela para vocês. Igualzinha lá, sujeito histórico e de direitos que questiona, constrói sentido sobre o mundo. A letra B não tem o que questionar. Então vamos para a letra C agora. A letra C falou que o indivíduo que primeiro se desenvolve fisicamente e depois psiquicamente. Não, está errado. Por quê? A criança deve se desenvolver por igual. Veja aí no trecho do artigo 4, fala relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, tá vendo? Então tá errado, vai desenvolver por igual. Na letra D falou indivíduo que aprende nas relações estabelecidas com o professor. Não é apenas com o professor, está errado, restringiu demais aqui. Então a letra D também está errada. Na letra E falou que é o sujeito que assimila passivamente os conhecimentos. Olha o erro aí, gente. O artigo 4 descreve inúmeras ações que a criança faz no centro do planejamento, ou seja, narrar, brincar, desejar, observar. Logo, assimila os conhecimentos de forma ativa, não é de forma passiva. Com isso, podemos concluir que o nosso gabarito aqui é a letra B. 2. As escolas de educação infantil, ao acolher esse nível de educação básica, devem prezar por espaços e ambientes que auxiliem na socialização e na construção do saber das crianças pequenas. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. Vamos novamente olhar a alternativa por alternativa. Vamos agora na letra A. Vamos ler, aqui falou, uma instituição com uma organização extremamente estruturada dispensa o erro aqui, dispensa a formação continuada de profissionais da educação. Aqui se basta se olhar a lógica, porque o profissional da educação sempre tem que estar cada vez mais melhorando a sua formação, ou seja, a formação dele é sempre continuada, então não dispensa, é a formação indispensável. Na letra B falou aí, uma instituição sem organização. Tá vendo que tá falando mal de alguma coisa? Em cima falou que os profissionais de educação não precisa de uma formação continuada, pode estagnar do jeito que está. Aqui já tá falando que a instituição pode ser sem organização. Não tem lógica nisso não, gente. Porque na instituição a rotina é super importante para a criança lá adquirir sua autonomia. Então a letra B também está errada. Vamos olhar C, uma instituição que não tem estrutura nem organização e que não promove o acolhimento do aluno não contribuirá para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Bom, para mim aqui está tudo certo, porque a organização
E o cuidado que vai ter lá auxiliado com educar são fundamentais para o desenvolvimento integral. A letra C, então, está certa. Vamos olhar agora na letra D. Falou que uma instituição que não tem organização nos espaços educativos promove, não, ou seja, se ela não tem organização, ela não promove a reflexão no processo de aprendizagem. Viu? Mas os errinhos aqui tá bem sutil, ou seja, está errado a letra D também. Na letra E, falou que uma instituição deve pensar sobre o ambiente educativo inserido na educação. Porém, essa reflexão não deve considerar a perspectiva da criança. É errado, gente. A reflexão deve levar em conta o contexto social da criança. Então, está totalmente errada. E aí, você acertou o gabarito? O gabarito aqui é a letra B. A dica que eu te dou aqui é que antes de ouvir minha resposta, o que você faz? Você vai pausar o vídeo, leia a questão, depois ouve aqui o que eu tô falando. E não tenta também adiantar o vídeo para olhar a resposta, não. Tenta fazer sozinho. Depois que você fazer sozinho, você pode olhar a resposta que eu estou dando aqui. Então vamos aqui, nosso gabarito é letra C. Marque a alternativa que preencha as lacunas corretamente. Bom, não adianta eu ler o texto, tá cheio de lacuna, como falou aqui. Pediu para a gente ir nas alternativas. Na alternativa A, está falando sobre Henri Vallon. Segundo Henri Vallon, ele usa muitas emoções, efetividades. A inteligência surge para ele dentro da efetividade e estabelece certa relação de conflito. Ou seja, a criança tem que ir lá conviver com outras crianças para ter que convívio lá efetivo com outras crianças, mas também tem que conviver com adulto para ter que conflito e emoções com adulto também. É assim que surge a aprendizagem, segundo Henri Vallon. É o que falou na letra A mesmo lá, emoções, efetividade. E na letra B, Vygotsky, das relações sociais, contato com a sociedade. Ou seja, para ele o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Para ele, a aprendizagem é uma experiência social, a qual é medida pela interação entre a linguagem e a ação. Temos aí também o Piaget, que fala sobre o construtivismo. E na letra D temos o Skinner, que baseia na ideia de aprendizado. Ocorre em função da mudança no comportamento manifesto. Comportamentos são resultado de uma resposta individual a evento, ou seja, a estímulos que ocorrem no meio. Agora que já conhecemos cada um deles, podemos voltar cá no texto. No texto fala a teoria de aprendizagem de... Quem que é o psicólogo que morreu há mais de 80 anos? Estão falando de quem? Aqui, ou seja, na letra B, que tem uma ênfase importante no papel das emoções no desenvolvimento intelectual. Para ele, o homem é um ser que se forma em afetividade. É uma questão difícil? Você deveria saber qual desses psicólogos aqui que morreu há mais de 80 anos. Por que isso? Porque todas as alternativas aqui estão certas, porque Henri é efetividade mesmo, Jean Piaget realmente se optar, Skinner é relação de estímulos e respostas, ou seja, tudo aqui está certo. Então, dependendo de quem você colocar lá no primeiro espaço aí que está faltando, a primeira lacuna, por exemplo, se eu colocasse lá o Piaget, e depois lá com o papel da biologia, e depois lá forma em habitat, estaria certo, porém ele não é o psicólogo bielorrusso, que viveu mais de 80 anos, é isso aqui que está a pegadinha, queria saber quem que é o psicólogo bielorrusso que morreu há mais de 80 anos. Então a nossa alternativa aqui é a resposta letra B. Vitor da Fonseca, 1996, relata que Luria, 1975, define que o cérebro opera como um organizador cognitivo complexo e superarticulado em qualquer tipo de aprendizagem, dividindo o cérebro em 3 unidades básicas. A primeira unidade é de... Eu falei, pausa o vídeo e tenta responder. Já vou falar a resposta. A resposta aqui é o alerta e atenção. Porque uma criança que está em condições para alfabetizar encontra no estado de alerta. O que isso significa? Significa que tem um interesse duradouro e pleno para interagir com o material simbólico da alfabetização, processando as suas respostas nos níveis afetivo, social, psicomotor e cognitivo. Isso decorre de um longo e gradual processo que depende tanto de aspectos maturacionais quanto daqueles que formam produto da estimulação mental. Sem desprezar a relevância do aspecto cognitivo no desenvolvimento infantil, é necessário igualmente considerar a importância das dimensões afetivo, social e psicomotora. Então, toda vez que a questão falar lá sobre as 3 unidades básicas, lembra, a primeira unidade é o alerta e a atenção.
Agora vamos falar sobre a segunda unidade. A segunda unidade funcional integra os processos de recepção, integração, codificação e o processo sensorial. E a terceira unidade seria a execução motora. Então vamos lá. Primeira unidade, alerta atenção. Segunda unidade, recepção e integração. E terceira unidade, execução motora. Então temos aqui o gabarito letra B. 5. Weiss afirma que um erro a ser evitado na prática construtivista é a falsa relação de que, como é o aluno que constrói o conhecimento, assim, não seria necessário ensiná-lo. Por consequência, o professor não corrige e não informa, visto que o aluno está fazendo do jeito dele e acaba ficando abandonado à própria sorte. Essa falsa relação, segundo a autora, é condizente a uma prática. Bom, aí está falando do inatismo, ou seja, o indivíduo já nasce pronto. Pouco ou nada muda durante a sua vida. O professor tem pouca influência. O fracasso escolar é culpa do aluno. De quem que a gente está falando? Do espontaneísta. E aí, acertou a questão? Questão número 5, letra D. O período que vai do 0 aos 3 anos é o momento em que as crianças têm uma dependência vital dos adultos. Para Barbosa e On, essa etapa é denominada por alguns aspectos que possibilitam as primeiras adaptações e que se estende pela descoberta do ambiente geral e pelo início da atividade simbólica. Esses aspectos são... Vai lá, 3 segundinhos. 1, 2, 3. Agora já vou responder, hein? Deu pause? Respondeu? Vamos lá. A primeira infância, período que vai dos 0 aos 3, é a etapa que começa denominada pelos instintos e reflexos, que possibilitam as primeiras adaptações e que se estende pela descoberta do ambiente geral e pelo início da atividade simbólica. É o momento em que as crianças têm uma dependência vital dos adultos. O modo de manifestar-se e de conhecer e de construir o mundo pauta-se na experiência pessoal, nas ações que realizam sobre os objetos e no meio que a circundam. Os primeiros anos de vida da criança estão marcados por uma constante busca de relações. As pessoas, os objetos e o ambiente são interrogados, manipulados mediante uma atitude de intercâmbio interativo, juntamente com um processo de forte empatia. Lembrando, de 0 a 3 anos, estão falando de instintos e reflexos. O nosso gabarito, então, é a letra A. Número 7. Qual a teoria de aprendizagem que defende o pressuposto de que, quanto mais o sujeito aprende, mais ele se desenvolve? Vamos agora olhar alternativa por alternativa e saber qual que está certa. Na letra A falou do inatismo, já vimos isso na questão aqui. O inatismo defende que o conhecimento nasce pronto e aos poucos ou nada muda durante a vida. A gente viu isso na questão anterior. Então não tem nada a ver com a questão. Falou que quanto mais o sujeito aprende, mais desenvolve. Então já não é a letra A. E na letra B, cognitivista. Nele, para os cognitivistas, o conhecimento é reestruturado para que adquira novos. Um dos precursores, temos aqui Piaget, que tem como base um interacionismo de base biológica. O indivíduo precisa desenvolver para aprender, ou seja, também não é a letra B. Vamos na letra C. Do behaviorismo, essa teoria estuda o comportamentalismo do indivíduo que é passivo, ou seja, moldado. O conhecimento é resultado de suas experiências, ou seja, também não é a letra C. Vamos na letra D, então. A letra D está falando de histórico-cultural, ou seja, está correta, porque a teoria é postulada por Vygotsky, interacionismo de base social, ou seja, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Quanto mais se aprende, mais você vai se desenvolver. E a letra E, ambientalismo. Nessa teoria, o indivíduo nasce com uma folha em branco. O conhecimento se dá a partir dos sentidos e das experiências externas. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Estão gostando das questões? Estou deixando aqui uma playlist logo aqui embaixo com várias questões para educação. É concurso de professor, é de pedagogo, é de especialista em educação, ou seja, são várias que tem sobre Piaget, tem questões aqui sobre LDB, tem educação especial, são várias questões mesmo na playlist aqui, eu continuarei postando aqui cada vez mais. Então, é isso, eu te dou a dica para se inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo novo, que vai ter mais vídeo esse mês que vem, sempre vai tendo. E coloque qual que é o seu edital aqui, que eu vou dar uma olhada no edital e colocar um específico para o seu edital também.
Qual que é a próxima questão? Qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no canal? Deixa aqui no comentário que eu passarei para vocês.